Seja bem-vindo ao canal BOL. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai analisar se a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340, lá de 2006, pode ser aplicada em casos de violência de gênero contra mulheres, mesmo quando não há vínculo familiar, doméstico ou afetivo com o agressor. A matéria teve repercussão geral reconhecida e será julgada pelos ministros. Para tratarmos deste assunto e também de outras questões sobre a Lei Maria da Penha, no programa Resenha Penal, o nosso convidado é o advogado criminalista Vitor Emídio Cardoso. Seja bem-vindo, Vitor. Obrigado, Sarinho. Mais uma vez é um prazer. Vitor, vamos lá. O que é a Lei Maria da Penha, né? De uma forma assim, para que todo mundo, quem é leigo, possa entender. E qual foi o objetivo quando ela foi elaborada? A Lei Maria da Penha nada mais é do que a lei de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher, que é aquela que acontece realmente ali no ambiente residencial, no ambiente de pessoas que convivam, já tenham convivido, ou quando houve algum relacionamento anterior e há uma posição de vulnerabilidade entre essa figura da mulher e a figura do seu agressor, como regra. Entendi. Bom, agora é o seguinte, me explica outra coisa. Né, o que está em jogo nesse julgamento que eu falei agora no comecinho da conversa lá do STF sobre a Lei Maria da Penha? É um caso bem interessante, sabe? Porque dentro da comunidade jurídica, já há algum tempo, vem se questionando o papel, o excesso de utilização, o rigor da Lei Maria da Penha, e esse caso é mais um desses casos que vem ilustrar essa situação. Recentemente, por exemplo, no início do ano, o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Lei Maria da Penha poderia ser aplicada no caso de casais, no caso de relações homossexuais entre dois homens, entre relações envolvendo travestis, transexuais, e já despertou uma série de críticas, porque essa não seria a finalidade inicial da lei. A lei teria surgido com o propósito realmente de coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Com essa nova questão sendo trazida a julgamento, nós temos a possibilidade de que a lei seja ainda mais ampliada para aqueles contextos, como eu disse, que não há um vínculo familiar, um vínculo afetivo. Então, poderia ser, por exemplo, uma situação de uma desavença entre uma mulher e um vizinho, por exemplo, o que causaria um alargamento ainda maior da Lei Maria da Penha. E existem consequências associadas a isso. A gente conhece muito a Lei Maria da Penha por conta da fixação das medidas protetivas de urgência. Hoje, inclusive, o descumprimento de medidas protetivas de urgência pode gerar a responsabilização criminal, há um crime previsto na Lei Maria da Penha associado a isso, e pode gerar também a prisão preventiva da pessoa que descumpriu. Por isso que não é uma discussão tão simples, já que a lei não prevê situações em que não temos esse vínculo familiar e afetivo, será que nós não estaríamos alargando demais a responsabilização nesses casos? É o que se tem discutido nesse caso. Faz sentido, né? Agora, atualmente, a lei ela pode ser aplicada mesmo quando não há relação familiar ou afetiva entre agressor e vítima? Como regra, não. Então, se a lei ela é muito expressa, logo no seu início ela fala que precisa ter um contexto familiar, ou um contexto doméstico, ou um contexto afetivo atual ou antigo. Então, neste momento, não existe essa possibilidade. Caso o STF reconheça essa possibilidade, repito, nós estaríamos alargando aquilo que a lei prevê, porque atualmente não há essa possibilidade. Entendi. Bom, agora esse debate sobre o alcance da lei, ele ganhou força agora, ou já tinham outras questões enfrentadas pelos tribunais anteriormente? É uma questão realmente já antiga, esse alargamento. O que se tem falado muito, você até adiantou, e a lei é de 2006, ela já está para completar 20 anos, é que desde a sua edição, o Brasil segue incapaz de conter, de coibir a violência contra a mulher, principalmente no ambiente doméstico. Na pandemia, isso ficou muito claro. E, em razão disso, nós começamos a ter uma série de acréscimos legislativos, ou seja, novas leis mudando, acrescentando, deixando a Lei Maria da Penha ainda mais rigorosa, mas sem tantos resultados práticos.
muitas questões, inclusive, que resultaram em alterações legislativas, antes tinham sido definidas pelos tribunais, ou seja, sem previsão na lei. Caso, por exemplo, sobre o tempo de duração das medidas protetivas, a lei não falava. Então, tinha juiz que fixava 30 dias, 6 meses era o padrão, 90 dias, mas a lei não falava. Aí vem o Superior Tribunal de Justiça e decide que as medidas protetivas elas podem perdurar enquanto a mulher estiver sob risco. Então, nós temos casos aí, por exemplo, de medidas protetivas que já duram 5 anos, pelo menos, quer dizer, um tempo já considerável. Então, foi um aspecto ali que os tribunais entenderam e que posteriormente veio lei. Mesmo que não tenha inquérito policial, que não tenha ação penal, que já tenha sido arquivado, se a mulher ainda se sentir numa situação de perigo, as medidas poderiam ser mantidas. A própria questão que eu comentei aqui de aplicação da Lei Maria da Penha para relações homoafetivas, ainda que entre dois homens, por exemplo, né? Porque o STF entendeu que há uma omissão legislativa sobre o tema, ou seja, não tivemos uma lei ainda cuidando do tema, e esse grupo social estaria vulnerável diante dessa ausência de lei. Então, são algumas questões que já vinham sendo discutidas. Entendi. Bom, agora, quais serão, Vitor, as consequências práticas se o STF ampliar o alcance dessa lei? Certamente a gente vai ter um alargamento muito maior da Lei Maria da Penha, um excesso realmente de concessões, por exemplo, de fixações de medidas protetivas de urgência, um risco maior de prisões preventivas decorrentes do descumprimento. Então, por exemplo, o juiz fixa que o agressor, entre aspas, não pode se aproximar da mulher ou mantém uma certa distância e ele descumpre esse perímetro, ele descumpre essa distância, ele pode correr o risco ali de acabar tendo a sua prisão preventiva decretada, pode correr o risco, inclusive, de ser processado criminalmente ou preso em flagrante por descumprimento de medida protetiva de urgência. A consequência prática certamente será essa, um alargamento muito grande da incidência da lei, e eu, particularmente, eu tenho as minhas dúvidas se isso será um remédio efetivo para conter a violência doméstica contra a mulher. Aqui no Brasil há uma cultura de que para tudo uma lei penal é o remédio. E a gente percebe que os conflitos sociais eles continuam porque, na verdade, há outras questões envolvidas, normalmente o Estado não se ocupa delas. Agora, eu queria, né, última pergunta para você hoje. Eu queria que você fizesse para mim uma análise sobre a seguinte questão: esse julgamento do STF, ele pode mudar a forma como a violência de gênero é tratada aqui no Brasil? Esse talvez seja um dos efeitos mais positivos, Salim, porque ainda existe na sociedade brasileira uma percepção da mulher como submissa, da mulher como mais frágil, como mais vulnerável. Muitas vezes, quando uma mulher sofre uma violência, por exemplo, no ambiente de trabalho, que é aquela situação que não tem nenhuma relação com a questão familiar, ela seria, entre aspas, jogada para o Código Penal convencional, para o Código de Processo Penal convencional. Em outras palavras, ela não tem a proteção a mais que é conferida pela Lei Maria da Penha. Isso muitas vezes dá uma sensação de injustiça, uma sensação de falta de proteção, de impunidade. Acredito que a possibilidade de alargamento da incidência da Lei Maria da Penha para casos outros que não sejam exclusivamente aqueles ligados ao contexto familiar, doméstico, pode realmente ele ter uma repercussão maior sobre a proteção feminina, de os homens passarem a entender que as mulheres, elas por estarem nessa posição de uma vulnerabilidade muitas vezes física, elas têm uma proteção maior e que merece ser respeitada sob pena realmente de uma responsabilização penal mais grave. É perfeitamente plausível o argumento que você colocou para a gente, porque, né, é preciso repensar um pouquinho também essa questão de forma geral. Ô Vitor, muito obrigado aqui, né, o nosso Resenha Penal, trazendo vocês para conversar um pouquinho sobre as questões do direito penal, para que fique claro para a população, de forma geral, todo mundo possa entender um pouco mais sobre tudo isso. Muito obrigado, viu, Vitor? Foi um prazer mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade. Canal Bol aqui tem conteúdo de qualidade.
Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.